Irmãos, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade. Estamos vivendo dias assim de transição de clima. Em um momento ou no outro a gente vai precisar de hidratar e considerar que essa é mais uma oportunidade que Deus nos dá com a finalidade de nos edificar, nos consolar, nos motivar e nos mostrar que existe uma perspectiva de bênção diante de nós, desde que nós estejamos atentos àquilo que a sua palavra pretende. Amém? Quero pedir a você que abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Na realidade, eu tenho uma lista pequena aqui de 6 versículos. Um deles está em 2 Coríntios 5, 18 e 19. 2 Coríntios, capítulo 5, 18. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Romanos 5:10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Efésios 2:13 e 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estáveis longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz. Colossenses 1, 21 e 22. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele em suas mentes, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Por último, 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? Uma palavra desafiadora, uma palavra que propõe para nós uma reflexão, uma ponderação, um despertamento e mais o que Deus quiser semear em nossa vida hoje. Desde que nós estejamos devidamente disponíveis, nós precisamos entender essa palavra reconciliação. A nossa reflexão hoje nos convida a pensar nisso, a nossa reconciliação com Deus. Eu observei, irmãos, 4 coisas que eu gostaria de destacar, que chamaram a atenção nesses textos bíblicos que nós lemos. E eu descobri a primeira coisa é a ideia bíblica de reconciliação. Não é complicada, não é uma coisa prolixa, mas nos chama a atenção pela seriedade do assunto. Reconciliação, biblicamente falando, é o ato de Deus em Jesus reatar a amizade, a aproximação, a comunhão com o homem
que em algum momento foi rompida pelo pecado. E Deus direcionando para seu Filho o castigo que era nosso. Deus, pelo sangue de Cristo, nos redimiu dessa culpa, trazendo-nos a possibilidade e acesso livre à presença e à pessoa de Deus. No aspecto bíblico, nós podemos afirmar que a reconciliação é uma providência. Jesus é o meio da reconciliação. O homem pecador é o alvo beneficiado nesse processo. E eu quero que você parta daqui para começarmos nossa reflexão. Segunda coisa que eu notei nessa referência é a necessidade humana de reconciliar-se com Deus antes que seja tarde. A reconciliação é uma necessidade permanente, porque nós somos falhos e somos passíveis de reprovação, de repreensão todo dia. Nossas falhas, nossas fraquezas, nossas limitações nos condenam, nos afastam de Deus, e se nós formos renitentes, teimosos, nós teremos uma colheita ruim. E eu quero, irmão, que você entenda que não é interesse de Deus que nós vivêssemos afastados dele. Só que esse elemento chamado pecado confunde e atrapalha esse processo. Estar afastado de Deus implica em uma vida de conflitos, de tristeza, de pesares, de ofensa gratuita, de dor, de confusão mental, e não haverá paz nem perspectiva de bênção nenhuma na vida de quem pretende ficar fugindo de Deus. O Evangelho destaca que a graça divina nos convida todos os dias a retornarmos para a harmonia, para a paz, para que nós, por meio de Jesus que levou esse peso, nós tenhamos condição de sair da condição de réus. Amém por isso. O Evangelho é um processo que nos alinha com a vontade de Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Diz a palavra que os que vivem em Deus são seu povo e Deus não lhes imputa suas transgressões. Eu considero, irmão, que reconciliação é uma necessidade diária na vida de todas as pessoas. Os que são convertidos, os que são simpatizantes do Evangelho, os que são rebeldes, os que são renitentes, teimosos, os que vivem se escondendo, porque ninguém tem credencial de sair por aí dizendo que é abençoado se não tiver ajustado com Deus. Amém? Outra coisa que eu notei nessa referência aqui, irmão, é que muita gente fica adiando a reconciliação. O Senhor nos convida e não existe, aliás, eu acho que existe o momento certo do homem reconciliar-se com Deus. Lá em Hebreus 3,15 diz assim: se ouvides hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, em que alguns, tendo ouvido, se rebelaram. A hora de reconciliar-se é agora. No momento em que se reconhece que houve uma ou outra escolha, houve um ou outro pecado que lhe distanciou da presença de Deus. Reconciliação é um evento, aliás, não é um evento único. Na realidade, toda vez em que o nosso coração estiver inquieto, sobrecarregado, se sentindo alheio e distanciado de Deus, dos princípios divinos, nós precisamos reconsiderar e ver essa possibilidade de nos reconciliarmos com Deus. O cristão precisa todos os dias reconciliar-se com Deus e converter-se dos seus erros. Quem faz isso é mais feliz. Quem faz isso tem mais intimidade com Deus. Quem faz isso tem mais discernimento e sabe se mover diante dos desafios de fé, das circunstâncias, das grandes ameaças que a gente encontra hoje. A reconciliação precisa acontecer porque nós precisamos desesperadamente de ter paz com Deus.
ninguém consegue se manter num páreo, numa disputa perante o grande Deus Todo-Poderoso. Sempre que doer a nossa consciência, sempre que notarmos que Deus não gostou do que fizemos, do que dissemos, do que pensamos, do que sonhamos, nós precisamos retornar e reconsiderar essa palavra em nossa vida. Amém? Outra coisa importante desses textos que eu li, a felicidade e a gratidão de alguém que está reconciliado com Deus. Irmão, no Salmo 8, Davi diz assim: quando vejo os céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, pergunto, o que é o homem mortal para que dele te lembres? Ou o que é o filho do homem para que o visites? Irmão, nesse salmo aqui nós temos um bom exemplo de alguém que viveu a reconciliação, que entendeu o apelo, o tipo de despertamento que Deus quis produzir, gerar em sua vida. Alguém que olha para o céu, vê e reconhece a criação como obra das mãos de Deus. Alguém que se satisfaz, se impressiona com a perfeição das coisas que Deus fez. Alguém que percebe que, como um ser mortal, reconhece humildemente que Deus é misericordioso e compassivo. E um Deus com o poder que Deus tem, se ele fosse olhar para a sua grandeza, ele não desceria para o nosso nível. Quero que você observe, avalie e entenda que todos os dias nós precisamos reconhecer, como Davi, que se reconheceu um ser pequeno e incapaz e até indigno de que Deus se lembrasse dele, muito menos que Deus o visitasse. Talvez você possa, irmãos, hoje, fazer uma reflexão adequada a respeito desse tema em sua vida. Davi, ele declara, ele demonstra que de fato está em paz com Deus, está reconciliado das suas culpas, dos seus pesares. Nós estivemos estudando nesse mês passado aí Davi, e nós entendemos que a obra que Deus realizou em seu favor foi de valor incalculável. Amém? Quero que você levante, considere isso em seu coração. Irmão, nós não temos assim um tempão grande, mas eu queria chamar a atenção aqui de vocês sobre 4 coisas que nós precisamos, à luz da palavra de Deus, saber sobre reconciliação. Nós precisamos saber se de fato nós estamos ou não reconciliados com Deus. Não é porque nós temos o nome na lista, no hall de membresia de um ambiente, de uma igreja, que nós estamos de fato reconciliados. Para você que tem dúvida se está ou não precisando reconciliar, eu quero propor para vocês que há um diagnóstico que costuma funcionar com precisão. O diagnóstico apresenta 4 passos. O primeiro passo é responder para você 3 questõezinhas que eu destaquei aqui. A primeira questão é: quem sou eu por dentro? Pense um pouco nisso, irmão. Dentro dessa capa de beleza que eu e você temos, ou achamos que temos, dentro desse corpo belo que Deus lhe deu, com todos os incrementos, com todos os aparatos de beleza, de felicidade, de romance que possa existir em nossa vida. Quem de fato somos, lá na essência, no recôndito do nosso ser diante de Deus? O diagnóstico nasce por aí, entendermos quem sou eu por dentro. Outra pergunta é: quem você conhece a si mesmo? Uma outra perguntinha, talvez, que nos ajude. Você está ou não, se você está ou não reconciliado com Deus de fato, o que é que vai acontecer, o que pode acontecer em sua vida? O que você sabe sobre sua vida, sobre a essência de sua alma? Como você acha que está andando sua alma, seu coração? Outra perguntinha: você tem refletido sobre sua alma? Como está seu testemunho hoje perante o Deus que Ele fez, aquele que é dono da sua vida?
Talvez você comece por aí, o diagnóstico, para entender se você está precisando se reconciliar ou não. O segundo passo é: reflita com sinceridade como anda a sua fé. Como está a sua fé? Considerando a realidade espiritual que você vivencia hoje. Você sente que Deus lhe aprova, o Deus que Ele conhece, que lhe decifra os pensamentos, até a divisão da sua alma e do espírito? Você, de fato, conhece, entende se Deus está satisfeito com a sua vida? Irmão, Deus conhece, Ele sabe quem somos, Ele sabe o que está escondido no mais profundo do nosso ser. Não adianta nós vivermos assim, querermos impressionar, se dentro de nós o Espírito Santo não realizou o que Ele pretendeu fazer. Eu considero que você tem capacidade de discernir o que você está ouvindo. A outra coisa, irmão, é que Deus, sabendo a essência da nossa alma, Ele sabe exatamente quem eu sou e quem você é. Hebreus 4:13. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Ninguém escapa do olhar penetrante daquele que tudo vê. Amém? Deus tem registro de tudo sobre nós, sobre a nossa vida. Todos os detalhes. Deus vê e sabe tudo o que no fundo do nosso ser, no recôndito da nossa alma está instalado. Você sabe, Deus conhece, antes de você abrir a boca para falar, Ele já lhe reconhece. Como filho, já lhe reconhece como pecador redimido, arrependido, ou um pecador embrutecido, cheio da malandragem, que quer viver uma fé de fachada. Deus quer chamar a nossa atenção para isso hoje. Deus nos vê de modo transparente, sem possibilidade de engano. Amém? O terceiro passo do nosso diagnóstico é lembrar-se. Lembrar-se que Deus convida todos os dias, todos os homens para que se arrependam. E todos os dias Ele nos convida para nos reconciliarmos com Ele. Atos 17:30. Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Glória a Deus. Significa, irmãos, que não há disfarce perante aquele que desnuda a nossa alma, por dentro e por fora. Se a alma está limpa, é isso aí o que somos por dentro diante de Deus. Se nossa alma estiver manchada, será mesmo essa a condição que nos define. Tem um versículo lá de Provérbios 23:7, que mostra que nós somos exatamente aquele que o nosso coração, quando é sincero, reconhece. Quero que você considere, irmãos, que nós somos o que acreditamos lá no profundo do nosso ser, dizemos que somos, se nós estivermos sendo sinceros. É essa a colocação aqui. E eu quero que você perceba que Deus sabe que somos pó. Deus sabe que a humanidade sozinha é impossibilitada de se acertar com Ele, de corrigir a rota de decadência em que ela entrou, de sair sozinha do abismo em que ela afundou. Ele sabe quantos são e os que ainda estão perdidos, dos que nós conhecemos e dos que não conhecemos. Ele conhece quem está vivendo arruinado no lamaçal de pecado, adoecido, precisando de cuidado e fugindo dos cuidados. Quem sabe, irmão, nós entendamos isso hoje. Deus, ele tem o número dos salvos e redimidos. E Ele tem também o número dos perdidos, que ainda serão alcançados pela graça salvadora. E sendo Deus poderoso, dono de tudo que existe, Ele se compadece de mim e de você. Interessante que um dos versículos que nós lemos diz que nós, em algum momento, fomos declarados inimigos de Deus. E essa inimizade é que faz a separação. E Deus, entendendo que nós somos a parte fraca, Ele toma a iniciativa e nos oferece a oportunidade de arrependimento, de bênção, a oportunidade de acesso e de conserto. Diz a Bíblia que
Deus, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele tudo sabe, Ele tudo pode, tudo vê e nada foge ao seu olhar penetrante. Ele conhece quantos fios de cabelo você ainda tem, Ele conhece quantas folhas das árvores existem, e não há como disfarçar nem quem é Deus e nem as intenções dele com relação a nós. Ele deixou claro que nos amou acima mesmo, até mesmo do que poderia. Ele ultrapassou o limite. Ele deu o próprio filho, ele deu o que ele tinha de melhor em favor da humanidade. É essa observação que eu quero ressaltar aqui. Irmãos, Deus é bom e Deus nos vê. Ele sabe da minha e da sua necessidade. Agora, cumpre a mim entender isso e identificar a necessidade de me reconciliar com Deus para que eu viva em paz, para que eu viva uma fé genuína, ponderada, qualificada, verdadeira, genuína, sem que ninguém tenha condição de fazer julgamento errado sobre mim. Eu preciso crer e viver isso aqui, senão não adianta as minhas declarações, os meus discursos. Eu preciso entender o preço que Deus pagou, que Jesus pagou em meu favor. Amém? O convertido reconhece-se carente, dependente de Deus, e no seu coração existe uma gratidão profunda, porque ele sabe o quanto Deus teve que descer para alcançar a sua necessidade. Amém? Já o pecador rebelde, ele tenta se enganar. Ele disfarça, ele busca um esconderijo para seus erros, enquanto ele confia na sua própria justiça. Esse aí tem mais dificuldade de se acertar com Deus, porque ele não tem pretensão nenhuma de corrigir sua vida, de se arrepender dos seus pecados. O rebelde, ele é pesaroso, o rebelde, ele é confuso. Uma hora ele serve a Deus, outra hora ele acende a vela para o outro lado. Vamos ter esse cuidado, irmãos, amém? Nós precisamos, nessa reconciliação, descobrir o que é que nós fizemos, qual foi a permissão, qual foi o tipo de entrega que nós fizemos a Deus. Porque Ele deixou o meio, ele encaminhou a solução para a nossa vida. Jesus é para nós essa referência, Jesus é o meio da reconciliação. Glória a Deus por isso. Se nós já somos salvos, convertidos, esqueçamos a rebelião, esqueçamos a impureza, esqueçamos a incoerência, esqueçamos que um dia tivemos uma vida pregressa na escuridão, nas trevas, vivendo na zoeira, vivendo na zombaria, vivendo na sujeira. Amém? Eu quero que você, irmão, aproveite isso aqui. Porque partindo daí você vai ver que o que Deus fez por você não foi vão. Você vai descobrir que existe uma estrada gloriosa, existe um caminho de bênção maravilhoso proposto por Deus. E nessas perguntas aqui, fica mais fácil a gente achar o caminho e achar a resposta para os anseios da nossa alma. Amém? Glória a Deus por isso. Se nós somos de fato o que acreditamos ser, nosso viver deve ser também compatível com a fé que nós declaramos que temos. Baseado no livro de Atos, que nós lemos, o versículo de Atos, que diz que nós somos aquilo que pensamos e consideramos no nosso coração, nós vamos entender que Deus está esperando de nós atitudes compatíveis com a nossa fé, com a declaração de fé que nós temos. Amém por isso. Irmão, a segunda coisa, nós falamos assim, que a primeira coisa que precisávamos entender era se nós estamos de fato reconciliados ou não com Deus. Dirimindo essas dúvidas, encontrando o caminho, achando a felicidade de encontrar Jesus nesse sentido, tem uma segunda coisa aqui. Quem eu era, quem nós éramos antes da nossa reconciliação com Deus? É essa a segunda coisa. Você já fez uma avaliação?
o tipo de vida de pecador, de sujeira que você guardava no seu coração. Desde o ódio, o rancor, desde o mundanismo, desde a falsidade, desde, sei lá. Isso aí é praticamente ilimitado. Diz a palavra que, quando Deus nos criou, nós fomos criados limpos, à imagem e semelhança dele. Mas que, ao entrar no mundo o pecado, o quadro mudou, e isso nos adoeceu. Nós fomos atingidos por esse mal, e nos tornamos pecadores. E foi escrito em nossa ficha espiritual que éramos inimigos de Deus. Esse negócio é confuso, esse negócio é assustador, mas é essa a realidade. A Escritura fala do quadro triste de cegueira que nos acometeu no dia em que as rédeas do pecado passaram a nos governar. Fala que nós nos tornamos cegos no entendimento, afastados, inimigos diante de Deus. Nosso passado, antes da reconciliação, se tornou obscuro, um passado de trevas, de indignidade, e nós ficamos impedidos de sentir o amor, de sentir a graça, de sentir a presença. Impedidos não porque Deus não quisesse, mas é porque é impossível a luz e as trevas andarem junto. Considere, irmãos, também uma outra coisa. Diz a palavra que nós éramos cegos do entendimento e espiritualmente mortos, andando sem rumo como uma ovelha desgarrada, que não tem pastor que cuide. Estávamos afundados em delitos e pecados, distanciados da graça, distanciados do amor, da comunhão e da vida abundante, da felicidade que Deus nos garantiu, nos prometeu. Uma escolha errada nos tirou do prumo, nos tirou direitos e privilégios que tínhamos. Ficamos às cegas, sem rumo e sem fé, vivendo como fugitivos de Deus. Fomos enganados por nossa própria cobiça, fomos iludidos pelo inimigo da nossa alma e quisemos, sem pensar, viver espiritualmente independente de Deus por nossa conta e risco. E depois veio a consequência. Quero que você leve em conta isso, irmão. Nós passamos a viver entregues a nós mesmos, à mercê da nossa própria sorte. E a condição é de pecador inimigo, sim. Não existe essa história de pecador bonzinho, não. Pecador, se não se reconciliar com Deus, vai viver a condenação. Isso não é uma força de expressão. A Bíblia deixa bem claro isso. Quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser, faça cara feia, xingue os crentes e se mande. Esse é um detalhe, assim, perturbador para muita gente. Que história é essa desses crentes acharem que estão indo para o céu? É assim que a Bíblia ensina. Quem se recusar a se render a Jesus está condenado. E enquanto eu não entender isso, eu vou viver de ilusão em ilusão. Nós estávamos sentenciados ao inferno, distanciados da comunhão e do amor e da proteção do Deus que nos fez. Diz a palavra que nós éramos em nós mesmos irreconciliáveis, ou seja, se dependesse de nós, nós estaríamos até agora em trevas. Mas o Senhor está nos dizendo e está nos mostrando que o processo de reconciliação chegou para mim e para você, glória a Deus. Irmão, você não está mais debaixo de maldição, você não está mais debaixo de coisa hereditária, que chegou no Brasil um feiticeiro, jogou uma macumba, uma coisa, uma porcaria, e chegou até você. A reconciliação lhe alcançou, você está liberto, amém? O Senhor Jesus garante isso para nós, amém por isso. A outra coisa, irmão, que eu identifico aqui, antes da nossa reconciliação, é a cegueira que nos acometia. Essa cegueira escondeu de nós a ruim consequência. Até hoje tem gente que está vivendo isso, acha que pode viver no pecado, aprontando todas, ignorando os apelos de Deus, vivendo e fugindo, e cada um arrumando para si o seu álibi e a sua própria desculpa.
Eu quero que você leve em conta isso. O pecado, ao entrar na humanidade, cegou o entendimento, desfez o discernimento e trouxe consigo a morte, trouxe a incredulidade, trouxe a cegueira. E por causa disso, a morte se espalhou para a humanidade. A raça humana sofreu grave dor e ficou refém do mal que se instalou e se espalhou por toda a terra. Entre as consequências estava a falta de discernimento, que até hoje existe. Ou seja, nós pensávamos que com aquela escolha que nós fizemos errada, de vivermos independente de Deus, nós estaríamos livres. Mas, na realidade, nós nos tornamos meros escravos do pecado. E isso distanciou a humanidade de Deus. Nós estávamos não só inclinados ao pecado, mas presos, algemados, dominados, arruinados, fadados a viver para sempre, presos, infelizes, em completa sujeira, em trevas indescritíveis. Pensando ser ricos, plenos, empossados de poder, nós nos tornamos pobres, cegos e nus, além de paupérrimos de esperança, de salvação, de vida eterna, de perdão e da presença e da comunhão com Deus. Nos achando bons e justos, nos demos mal. Passamos a ser vistos por Deus como indignos, impuros de alma, fétidos de mente e perdidos. Era um caso perdido. Eu estou falando isso, irmão, porque eu quero que você entenda o quadro triste da minha e da sua vida antes da reconciliação. O Senhor quer nos chamar essa atenção aqui hoje. É essa a necessidade do meu coração. A terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é que o que nós recebemos de benefício a partir da nossa reconciliação com Deus. Você consegue descrever, irmão, para você? Como é que está o seu coração em termos de gratidão a Deus pelo que o Senhor fez em seu favor? Nós começamos falando de Davi, né? Que ele era um poeta, ele foi no profundo da alma e expôs o que ele sentia. Você já fez isso, irmão, alguma vez? Você já disse a Deus o quanto você se interessa por agradá-lo? O que é que eu e você ganhamos de bênção a partir do nosso encontro com Jesus? O que a reconciliação nos acrescentou de bom, que possa merecer destaque? Você lembra daquele hino? Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo. Ele restaurou a nossa comunhão com Deus, nosso Pai. Às vezes você canta e não reflete na profundidade, não medita, né? Ele está nos dizendo aqui que essas coisas, elas devem produzir em nós um regozijo. Antes da criação, Deus já planejava essa bênção em nosso favor. Glória a Deus. Vamos pensar nos benefícios da reconciliação. Reconciliar-se com Deus por Jesus nos trouxe grandes bênçãos e privilégios. Primeira coisa importante já foi dita no versículo, né? Ele restaurou a nossa amizade com Deus que estava rompida. Romanos 5:1. Por causa dela fomos aceitos por Deus e passamos a ter acesso ao amor, à graça que nos trouxe a paz. Amém por isso. Por meio da reconciliação foi cancelada toda a nossa culpa, removida toda a nossa indignidade. Por meio dela Jesus anulou a inimizade, a condenação, substituindo-a pelo direito de acesso livre à graça salvadora. Os versículos que lemos falam isso. Por ela nós obtivemos total perdão dos pecados, pelo que Jesus fez na cruz. Jesus nos perdoou, nos justificou, cancelou a dívida de erros, não imputou a nós ainda que nós não tivéssemos nada para dar em troca. Reconciliação firma e confirma a adoção que Deus fez em nosso favor. Todos os dias, Deus aumenta a fileira dos filhos, amém?
todos os dias, Ele vai fazendo os ajustes em nós, de modo que aqueles que ainda têm dúvida possam resolver, dirimir, estancar. Você sair daqui com essa convicção profunda na sua alma, de que você está servindo a Deus, de que tem valido a pena, que você, através da reconciliação, entrou para o rol dos adotados, dos resgatados, dos lavados, dos redimidos. Nela nós fomos purificados pelo sangue precioso daquele que nos amou. Glória a Deus. Hoje somos da família de Deus. 1 João 1,7. Por ela nós fomos eleitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo da vida eterna. Não somos mais criaturas distantes, pequenas, limitadas, mas somos pessoas que foram levados à condição de filhos amados, com direito à herança espiritual. Isso é bênção, irmão. Isso é motivo, sim, de felicidade, de regozijo. As coisas antigas passaram. Tudo se fez novo. Nós ganhamos uma nova identidade. Nossa esperança se refez. Diz a palavra que aqueles que estão em Cristo nasceram de novo. Não vivem mais para si mesmos. Foram transformados para a glória de Deus. Isso é uma prova de que a obra de Jesus não foi vã, porque você foi alcançado. A justiça de Deus foi satisfeita. Cristo assumiu nossa culpa para que nós fôssemos revestidos da sua justiça. Nós não éramos dignos de nada. Nenhum poderia estar aqui falando de Deus por si próprio. Nenhum é bom o suficiente. Nenhum vale isso tudo que Deus nos atribuiu. O Senhor fez o que precisava ser feito. Glória a Deus. A quarta e última coisa. O que um reconciliado pode esperar para os dias futuros? Guarde essa palavra na sua mente aí agora, irmão, para você se alegrar no Senhor. Essas coisas têm valor para quem tem discernimento, para quem já aprendeu a fé bíblica, a fé que abençoa, a fé que direciona, que qualifica o cristão como alguém devidamente ajustado e reconciliado com Deus. Eu costumo dizer, irmão, que quem está do lado certo pode esperar de Deus sempre o melhor. Se você já determinou no seu coração que você é de Deus, se você for sincero, se você não errar o caminho, e se errar, Deus vai lhe ajudar a acertar. Glória a Deus. Deus tem para seus filhos sempre algo melhor, com base em suas promessas. Lembra do hino? Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. Essas coisas, irmãos, têm que ser do seu interesse. Você não pode vir à igreja assim só para ouvir barulhinho, ouvir musiquinha, ouvir balançar, bater a mão, bater o pé. E tem um povo que se anima e gira, e outros até dão cambalhota, mas deixa isso para lá. Hoje o tema não é esse. Eu quero que você, irmão, considere aqui que todo aquele que se rendeu, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, tem um futuro de bênção. Você crê nisso, irmão? Amém? A esperança chegou até você, foi revelada, tanto do presente quanto do futuro. Significa que eu, reconciliado com Deus, posso esperar na minha vida que eu fui acolhido, posso declarar, fui acolhido, fui guardado e sou guiado pelos propósitos mais excelentes, os propósitos mais nobres e santos. Ainda que eu sou ainda pecador, mas o Senhor ainda me reconhece como filho. Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos jogar assim à mercê das ameaças, das indignidades humanas, né? A Bíblia ensina que Deus tem grandes recompensas para os que são fiéis. Recompensas são dádivas. A Bíblia fala de galardões de Deus dados aos seus filhos por causa dos atos de fé, dos atos de obediência e de serviço a Ele prestados. E tem o reforço todo dia. As misericórdias do Senhor se renovam todo dia em nosso favor. Nenhum de nós aqui poderia estar reclamando de Deus nada.
Hoje pela manhã nós aprendemos que Deus nos dá o que nós não merecemos e nos tira o que nós merecemos. O que é que você merece, irmão? Condenação. O que é que você não merece que Deus lhe dá? A bênção. Aleluia por isso. As Escrituras têm milhares de promessas. Eu vi uma estimativa de entre 7.500 a 8.000 promessas. Quantas delas já se cumpriram em sua vida, irmão? Você já notou? Recompensas ainda não é tudo, porque Deus é mais que as recompensas. Sendo que a salvação e a vida eterna é das maiores, talvez a maior delas. Dentre os vários galardões e recompensas, eu destaquei aqui dois grupos, as do tempo presente e as do tempo futuro. As do tempo presente, que eu posso destacar aqui, começa com a paz interior, que é ordenada aos filhos. No meio da provação, da dor, da adversidade, o Senhor alcança. E a certeza da vida eterna é a maior recompensa prometida a quem permanece fiel, que busca servir e se resguardar do mal. Tem muito versículo aqui, dá mais ou menos, irmãos, umas 18 recompensas. Nós não vamos ter esse tempo todo aqui, mas se você quiser, tem como você encontrá-las. Tem a provisão por causa da fidelidade de Deus. Tem aqui os favores imerecidos que Deus concede aos seus filhos. Tem os livramentos, que é a proteção no meio da ameaça. Tem a esperança inabalável, que são a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, lá de Romanos 8, 37. Hebreus 4,16 fala da comunhão contínua, o livre acesso à presença de Deus. Ou seja, não há um momento onde você dobre o seu joelho em temor, em sinceridade, que Deus não esteja presente. Busque, acerte-se com Deus. A sua oração não é vã. Nunca foi e nunca será, desde que você esteja debaixo da cobertura do Espírito Santo. E isso é para o tempo presente. Não é para quando você morrer, não. Quando morrer já é outra história, é o tempo futuro. 1 Coríntios 3,14, fala de galardões, fala de coroa, fala de recompensa espiritual, coisas que são preciosas. Fala de coroa da vida, fala de vida eterna, fala de ressurreição e glória. É uma série, uma sequência de recompensas que não dá para a gente achar aqui, porque se a gente começar a contar as bênçãos, as do presente a gente já não dá conta, quanto mais as do futuro que a gente nem conhece. Quero finalizar, irmão, quero concluir com o que disse Davi, quando quis manifestar sua gratidão a Deus. Salmo 116, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? No próprio texto sagrado você encontra a resposta. E a resposta não envolve bens materiais, porque Deus não precisa de bem material. Deus precisa de atitude de fé, de obediência, de gratidão, de zelo, de quebrantamento de alma, de fervor no coração. A resposta é como nós faríamos ou faremos para agradecer a Deus tudo aquilo de bom que Ele já nos deu. Você consegue contar? Os motivos são incontáveis e são incalculáveis. Você sabe disso, irmão. Nós sabemos disso. Ficaríamos felizes se numa noite conseguíssemos contar. Mas se você passar aqui uma noite, 100 noites, você não consegue contar. Conte as bênçãos. Lembra do refrão lá do hino 329? Conte-as de uma vez e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Nenhum bem material, nem toda a riqueza do mundo seria suficiente para pagar nossa reconciliação com Deus, através do sacrifício de Cristo. Quero pagar, quero vender minha empresa e entregar. Deus não aceita isso.
Isso é cobre, isso vai apodrecer. O que Deus vai realizar é dentro de você. A recompensa começa lá na sua alma, fazendo transbordar de gratidão. O que Deus fez por você, não existe nada no mundo que se qualifique para dizer, vou comparar. Quem faz isso é tolo. Quem faz isso é porque ainda continua cego, não tem discernimento nenhum. A Bíblia fala, aliás, a Bíblia nos ajuda a expressar essa gratidão que Davi fez. Ela aponta aqui algumas atitudes aceitáveis diante de Deus. Estou falando de dinheiro, estou falando de atitudes de alma. Tomar o cálice da salvação, glória a Deus. Reconhecer o sacrifício e a salvação oferecida por Ele, aceitando-os com alegria e reverência. Olha outra dica importante na palavra aqui, invocar o nome do Senhor, manter a mente e o coração rendido, ir atrás da comunhão que falta, ir atrás de aprender a orar e de aprender a depender de Deus. Outro termo importante que a Bíblia ensina, oferecer sacrifício de louvor. Isso Deus aceita. Expressar gratidão sincera, por meio de adoração, reconhecimento, quebrantamento. Entender a soberania, entender a vontade de Deus, entender o que Ele está esperando que nós façamos no momento em que declaramos que o temos como Deus, como Senhor de nossa vida. Cumprir os nossos votos pode significar buscar ser fiel nas promessas, aos compromissos firmados com Deus. Testemunhar do seu amor, servir com alegria diante de todos. Irmão, dá para você fazer uma lista boa, porque é muita coisa que você precisa dizer, olha, eu tenho que agradecer a Deus por isso, porque eu não fiz isso ainda. Quem sabe você possa começar a sua lista hoje, né? Irmão, faça uma sondagem sobre tudo que Deus já lhe deu. A condição, quem você era antes de ser alcançado, antes de ser liberto, antes de ser reconciliado com Deus por meio do sacrifício de Jesus. Lembre-se dos livramentos, lembre da provisão, lembre das vitórias que Deus já deu, lembre das bênçãos, dos privilégios, das circunstâncias onde Deus lhe beneficiou, e você nem chegou a pedir, Ele já providenciou a bênção. Lembre disso, isso vale muito. Você e eu, que éramos perdidos pecadores, longe do nosso Jesus, já me achava sem vigor a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão. E salvar-me conseguiu da perdição. Hino 46. Glória a Deus. Nossa condição hoje em Jesus é de festa. Amém, meu irmão? A minha e a sua condição hoje não é mais de constrangimento, de pesar, não é mais de fugitivo, não é mais de gente imunda, emporcalhada. O seu coração não vive mais alimentado pela vaidade, pela futilidade. O seu coração hoje já reconhece Jesus, já sabe o preço do sangue que Ele pagou, quando lhe lavou de toda a caraca do mal. Quando foi até você, que era inimigo dele, e propôs reconciliação com o Pai. Glória a Deus. Hoje eu e você podemos ter plena paz. Nós podemos ser nutridos e alimentados pelo Espírito Santo. Agora nós sabemos qual é a direção para a qual nós estamos indo. Antes não sabíamos. Hoje nós temos Jesus por Senhor, Salvador e Mestre. Por toda a vida aqui e por toda a eternidade. Hoje nós temos a firme certeza, a esperança de que já recebemos do Senhor. E ainda mais, que Ele aceita a nossa vida humilde, quebrantada, e aceita o nosso louvor imperfeito. Aceita o nosso culto que, se for pagar, não vale nada. Mas Ele sabe o que está saindo do nosso interior. Se é uma alma rendida ou é um farsante que chega diante de Deus para fazer cena. Que Deus abra o meu olho e o seu olho. Amém? Que o nosso coração entenda que existe ainda saída, até para os atores que chegam perante os palcos aí falando de Deus, e depois cada um já tem seu esquema para viver a sua orgia, a sua malandragem.
que Deus tem misericórdia de nós, Deus tem misericórdia da humanidade, Deus tem misericórdia daquele que abre a boca sem entender o significado de quem é Jesus. Jesus, aquele que está em Cristo, ele já sabe quem pagou o preço da sua salvação. Ele não se vende, ele não negocia princípios. Ele sabe o que Jesus fez em seu favor. Você e eu podemos esperar de Deus o melhor, para o presente e para o futuro. E eu quero fazer um breve apelo aqui. Se você que nos ouve a palavra de Deus, aqui ou em casa, em outro momento, tiver entendido o sentido e o significado de se reconciliar com Deus, se você tiver guardado a verdade sobre o preço que Jesus pagou em seu favor, se compreendeu a necessidade de receber Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, aproveite essa oportunidade de ouro que Ele lhe deu hoje. Diga a Ele, dê um sinal a Ele, que você o valoriza, de que você o quer dentro de você. Aproveite essa oportunidade. Você pode declarar a Jesus: eu te aceito, eu te recebo em minha vida hoje. Quando você declara o que crê, no seu coração você se torna aquilo. Declarando o que crê no Cordeiro de Deus que foi morto, mas ressuscitou para a glória do Pai ao terceiro dia, para tirar o pecado do mundo, segundo as Escrituras. Diz a palavra que Ele está presente aqui. E Ele pode usar essa palavra para alcançar você. Você que é perdido, você que está confuso, está inclinado ainda a viver distanciado de Deus. Ele está lhe dizendo que existe solução, existe saída. Você não é o caso perdido, embora antes daquilo que Jesus fez, estivesse de fato perdido. Que Deus me abençoe e abençoe você. Baixe a sua cabeça e faça uma oração. Senhor, me entrego a Ti, dizendo ao Senhor que eu preciso, Senhor, que essa reconciliação aconteça dentro da minha alma. Peço que o Senhor fale no profundo do nosso ser e nos dê essa oportunidade de sairmos daqui hoje ajustados contigo. Que não nos falte o temor, não nos falte a sinceridade e não nos falte, Senhor, a vontade de viver, ó Deus, a vida daqueles que andam na Tua presença. Quebranta a nossa vida, Pai, nos faça vencedores, mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou e nos ofereceu todo esse projeto glorioso e abençoador. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, Pai. Pastor, muito obrigado, irmão, por essa oportunidade.